espiritualidade amiga, mentores de luz, mentor espiritual desta casa de oração, mentor espiritual deste trabalho, todos os mentores também que trabalham incansavelmente por esta casa e por todos do planeta, principalmente nós brasileiros, que Jesus nos ilumine nesta tarde, que possamos absorver os ensinamentos, possamos nos permitir para que este ensinamento possa nos trazer melhoria para a nossa evolução. Gratidão por estar aqui, por mais este ano que está se iniciando, por este atendimento, que é o primeiro deste ano, que nos envolva todos nós encarnados e desencarnados, com a perseverança, com a humildade, com o amor nos nossos corações. E agora nós te pedimos, Pai, a permissão para iniciarmos os trabalhos. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, nosso irmão Walter Campeiro, que vai nos falar hoje à tarde sobre o que é Deus. E agora vou passar para ele. Está com você, Walter Campeiro. Não precisa, não. Eu que vou fumar. Então, boa tarde a todos. Eu pensei que estava falando só para os encarnados, desencarnados. Tá todo mundo esperando você aqui, ansioso, sabe o que é Deus. Né? Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Cadê o Cleiton? Boa tarde, Arlete. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, boa tarde. Então, é com muita alegria que a gente dá início mais um trabalho nesta Casa Espírita. E vamos assim, iniciar as tarefas do atendimento fraterno do ano de 2022 com um tema bastante reflexivo. É sobre Deus. Porque nós precisamos conhecer Deus. Precisamos ter Deus em nossos corações, no nosso dia a dia. Então, a doutrina espírita, ela nos dá a oportunidade de conhecer Deus com mais uma reflexão de acordo com as condições filosóficas, científicas e religiosas. A finalidade desta palestra de hoje é esclarecer a nós espírita, na visão espírita, para que a gente possa ter a certeza o que é Deus. E assim a gente traz com muita humildade, porque a pesquisa que nós fizemos para elaborar essa fala, nós fomos às fontes. Fomos às fontes tiradas da Bíblia, tirada do Evangelho, e fomos pesquisar a literatura espírita, utilizando, assim, a parte filosófica, científica e religiosa. Essas foram as fontes pesquisadas para o nosso trabalho de hoje. E eu agradeço a espiritualidade, agradeço a nossa mentora, vovó Marilu, a mentora espiritual desse trabalho de atendimento fraterno, para a oportunidade de colocar com muita humildade esses meus sentimentos sobre Deus.
E assim a gente inicia, trazendo aqui como introdução. A gente diz que desde os tempos mais remotos, quando o homem adquiriu a consciência de si mesmo, quando começou a raciocinar e veio conjunto o aspecto de humanidade e uma concepção de vários deuses, seres superiores, que tinham criado as coisas que o homem não tinha feito e não entendia como. E assim começou estes homens, ainda na condição primata, a adorar tudo aquilo que eles não tinham conhecimento e tinham, acima de tudo, o medo. Porque é basicamente o medo, o temor do desconhecido que a humanidade começou a procurar Deus, procurar proteção. E assim eles começaram a adorar aquilo que ele achava de grandioso, como o sol. O sol era uma adoração inicial da humanidade primata. Uns adoravam as montanhas, outros adoravam os raios, as tempestades, o mar. Outros adoravam tudo aquilo que ele poderia trazer uma condição de uma vida mais feliz e organizada. E assim nós podemos entender que este é o começo de como a humanidade começou a ter esta visão de Deus. E assim a gente vai buscar aqui uma literatura para nos esclarecer melhor. Ele diz assim: presença da religião em toda a cultura humana. Não há registro em qualquer estudo por parte da história antropológica, sociológica ou qualquer outra ciência social de um agrupamento humano em qualquer época que não tinha professado algum tipo de crenças. A religião são, então, um fenômeno inerente à cultura humana, assim como as artes e as técnicas. Grande parte de todo o movimento humano significativo tiveram religião como impulsor de diversas guerras, geralmente as mais terríveis. Tiveram legitimação religiosa. Estruturas sociais foram definidas como base em religião. E grande do conhecimento científico, filosófico e artístico tiveram como assim vetores. E os grupos religiosos, que durante a maior parte da história da humanidade estiveram vinculados ao poder político e social. Hoje em dia, apesar de todo o avanço científico, o fenômeno religioso sobrevive e cresce, desafiando previsões que anteveram o seu fim. A grande maioria da humanidade professa alguma crença religiosa, direta ou indiretamente. E a religião continua a promover diversos movimentos humanos, mantendo assim o seu status. Tal como a ciência, a arte e a filosofia, a religião é parte integrante, ineparável
da cultura humana. Ela é muito provavelmente e sempre continuará. Então, assim, a gente observa que a religião ela é um berço de toda a humanidade, como foi bem clara e explicada. Toda a sociedade buscava sempre um tipo de culto, desde os tempos mais remotos. E assim foi classificada estas religiões como, pelos estudiosos, como 4 grupos que mantiveram esse estudo, como o panteísmo, como o politeísmo, o monoteísta e o ateísta. Desta forma, a gente entende que o panteísmo era uma crença ainda muito primitiva. O panteísmo, assim, adorava Deus nos primeiros momentos de adorar a natureza, como adorava o sol, adorava, sim, as matas, adorava, sim, tudo aquilo que era de uma ordem divina que eles não entendiam. Mas, com a evolução dos tempos, os homens, a cada momento, querendo mais proteção, buscaram outros deuses que pudessem trazer para eles um Deus conforme as suas necessidades. E assim nasceu o politeísmo, em razão de várias crenças em cima de cada cultura conforme suas necessidades. O politeísmo, assim, foi criado, né, para favorecer os interesses de alguns povos. Buscava o Deus das guerras, buscava o Deus dos mares. E assim nós vamos encontrar, muito bem classificado, o povo grego, que tinha deuses para todas as suas necessidades. O politeísmo, nesta época, trouxe, assim, vários deuses conforme a cultura de cada país, de cada estado, de cada povo. Mas, então, nós vamos encontrar, já então, dentro de um certo movimento, a busca de um Deus único, a busca de um Deus que pudesse ter o controle de todos esses deuses criados pelas necessidades humanas. Tá? E assim é chegado uma época que um profeta chamado Moisés começou a trabalhar para o seu povo hebreu a condição de um Deus único, o monoteísmo. Tá? E assim a gente vai ler alguma passagem que ele diz: para que possamos compreender bem este povo hebreu, nós vamos entender que Moisés, quando ele trouxe esta condição desse Deus único, o seu povo, através de Abraão, já vinha cultivando esta ideia desse Deus único. E Moisés apenas organizou e colocou leis onde nós vamos encontrar, dentro do livro sagrado do povo
judeu as condições necessárias para que este povo pudesse entender este Deus único. E isto criaram, então, muitas guerras, muitas violências, em busca desse Deus de cada um povo, mas o povo judeu, o povo hebreu, no seu início, ele conta assim, ele diz, com a evolução moral e intelectual, também a evolução de Deus, ou Deus, a partir da concepção do povo hebreu, e dentro da corrente do pensamento do Criador, Moisés, este profeta, traz uma imagem mais complexa deste Deus único. Este grande profeta nos trouxe um Deus parcial, mas um Deus vingativo, um Deus irado e guerreiro. Visão esta dentro do entendimento que aquela população há cerca de 3.700 anos atrás tinha a condição de absorver. Né? Então, a gente entende que este profeta, quando ele saiu do panteísmo, quando a humanidade saiu do politeísmo, este profeta recebeu da espiritualidade esta necessidade de trazer para a humanidade esta compreensão, já que alguns haviam já despertado o entendimento deste Deus espiritual, desse Deus único. Mas ainda numa visão ainda muito materialista. E a gente vê que com o passar dos anos, aí por volta de 1.700 anos, ou menos, atrás, né, veio então as profecias através do profeta Isaías, que vinha nos trazer uma ideia de um filho de Deus que viria a governar o planeta. E assim nós temos a chegada do Cristo, que ele veio mudar radicalmente esse entendimento desse Deus único, que é o nosso Criador. Demonstrando não um Deus vingativo, não um Deus guerreiro, e, acima de tudo, um pai amoroso, soberanamente justo e bom. E é dentro desta concepção que a doutrina espírita veio a desenvolver a sua visão deste Deus único. De todas as coisas, cumprindo, assim, um papel de um consolador prometido por Jesus, que viria no seu tempo relembrar tudo que ele tinha dito e que ele tinha falado, e que não podia dizer tudo naquela época, porque ainda a humanidade não estava preparada. Mas assim a gente vai ter uma visão da natureza de Deus, conforme a doutrina nos coloca. E a gente observa que a preocupação do nosso irmão Hipólito Leão Denizar Rivail, um cientista, um pesquisador, que na sua época ele não tinha bem uma visão esclarecida deste Deus,
E quando ele é chamado para ser o codificador, para organizar esta doutrina, ele logo veio a despertar que esta doutrina ela não sobreviveria apenas pelo lado religioso. Esta doutrina ela teria que ter uma organização, além da parte religiosa, uma parte filosófica e científica. Se não assim, o entendimento de Deus não se tornaria bem claro. E assim, na sua obra, já com a codificação organizada em O Livro dos Espíritos, ele coloca logo como questão número 1, perguntando aos espíritos o que é Deus, para que o mundo possa compreender esta energia, não mais como uma condição religiosa, mas como uma condição filosófica e científica. E assim esta humanidade jamais esclarecida, conforme Jesus já havia dito, né? Quando a humanidade tiver condição de entender este mundo espiritual, eu pedirei ao Pai para que ele envie um consolador, e este consolador venha trazer tudo aquilo que eu disse a humanidade esqueceu, ou então trazer mais informações. E assim os espíritos, nesta visão científica, filosófica e religiosa, respondeu para esse codificador que Deus é uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas. Digo assim porque nos livros sagrados da parte religiosa, assim ainda trazido pela ideia ainda do povo judeu, ainda vindo ainda trazida pelas religiões tradicionais, através do livro sagrado, a Bíblia, ele fala da seguinte forma: no capítulo 1 da Gênesis, no item 16, aliás, no item 26, ele indaga da seguinte forma: ele diz assim, no Antigo Testamento, no livro Gênesis, do capítulo 1, sobre a criação do homem. E no versículo 26, o tem por fim dizer, Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois que Deus havia criado até o sexto dia, até o quinto dia, tudo que estava assim relatado no planeta, no versículo 26 ele diz que faça o homem a minha imagem e semelhança. Bom, isso é a visão religiosa. Mas numa visão científica e filosófica, e eu estou vendo todo mundo dormindo, mas é interessante que isto fique por reflexão. Que Hipólito Leão Denizar Rivail perguntou aos espíritos, o que é Deus? Ele não classifica Deus naquela visão de uma imagem humana. E assim, no livro sagrado, ele deixa que
Deus coloca como uma visão, como a imagem e semelhança de um homem. E assim se questiona, como seria Deus, então? Se é uma imagem e uma semelhança do homem com Deus, Deus seria essa imagem de um homem do sexo masculino ou a imagem de um homem do sexo feminino? Ou então, pelaquela velha figura do pintor tradicional da época, que pintou Deus como um velho ariano, de barbas longas, com aquela condição de um todo-poderoso ríspido. E é por esta razão que o nosso Hipólito Leão Denisard, como um cientista, um homem de ciência, ele indagou não quem é, mas ele indagou o que é Deus. Porque o que é Deus, numa visão científica, é bem maior do que esta visão pequena da condição terráquea. E assim a gente vai, nesta visão grandiosa deste Deus, a gente vai analisar a sua natureza. Como é a natureza de Deus? Rosiane? Rosiane, minha filha. Me diga, Rosiane, qual é a natureza de Deus? Pelo menos uma. Natureza divina. Então, ele coloca aqui na condição que Deus, ele é imutável e é imaterial. Então, Deus não seria, de forma alguma, um ser humano. Porque o homem muda. O homem já vem mudando há tanto tempo. E Deus é imutável e é imaterial. Porque se Deus não muda de forma, não seria Deus. Deus o Ita que já começa a se manifestar. Outra natureza de Deus e Deus Ita. Opa, Deus é todo poderoso, sim. Porque ele é um ser único e Deus não tem. Se Deus não tivesse um poder sobre todas as coisas, nada aconteceria contra a sua vontade. Pegando assim a nossa amiga Antônia. Antônia, você que não dorme, me diga outra aí, então. Natureza de Deus. Amor. Muito bom. Deus é amor. Porque Deus é único. Se tivesse mais de um Deus diferente, as leis que regem o universo e a nossa vida não seriam iguais em todo o universo. E pegando aqui a nossa amiga Meire, me fale aí de uma outra natureza, dona Meire. Pronto, Meirinha fechou com chave de ouro. Tá? E aí a gente observa os atributos das divindades, né? Da natureza de Deus. Né? Porque ele diz assim, tá? Que este Deus, ele não é um Deus do hebreu, ele não é um Deus do cristianismo, ele não é um Deus da terra, ele é um
um Deus universal. Ele é um Deus que criou todo o universo. Então, por isso, Kardec, na sua condição de pesquisador, ele vai muito além desta ideia religiosa, desta ideia humana sobre a natureza de Deus. E assim, nesta pesquisa científica que nós elaboramos como fonte, eu vou ler alguma coisa que nos traz maior esclarecimento. Tá? Ele diz assim, o professor Rivail, já utilizando deste, então, codinome Allan Kardec, abre o capítulo 1º do livro, codificado, perguntando o que é Deus. Kardec já tomava por base, para iniciar e ter o empenho das suas pesquisas espíritas, e nunca seria demais da máxima frieza e sistemático controle das paixões, evitando a descambar para as pesquisas religiosas. Muitas fontes da época para a curiosidade pueril, a sede do sobrenatural ou de qualquer manifestação deste gênero. Tanta convicção tinha deste comportamento que mais adiante adverte aos seus seguidores. O espiritismo será científico ou não subsidiará. Então, ele quis dizer, na época, que se o espiritismo não tivesse uma visão de Deus nesta visão científica, só a visão religiosa ele não resistirá. Recebeu dos espíritos, que assina o prolegômetro de O Livro dos Espíritos, a resposta mais próxima da verdade científica, que até hoje já concebida, do qual já foi lida. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A lei básica que rege o universo, de todas as coisas, é a lei de causa e efeito, ou como diz a ciência, de ação e reação. Para um efeito inteligente, sempre haverá uma causa inteligente correspondente. Para que possamos chegar próximo a entender quem é Deus, devemos fazer um esforço para idealizarmos mais ou menos o que seria o universo, começando, portanto, pela tomada de uma consciência do espaço tridimensional, comprimento, largura e altura, que ocupamos no mesmo passado para a percepção do espaço de nossa casa, de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, do nosso continente e do planeta Terra. Porque para a gente ter uma ideia deste estudo tridimensional, é a gente poder compreender a grandeza de Deus por dentro do nosso próprio espaço, para que a gente possa entender onde é que nós estamos. E para que a gente possa entender onde estamos, nós temos que conhecer essa condição científica de comprimento, de largura e de altura, para a gente compreender que a Terra ela tem um tamanho de 40 mil quilômetros de extensão
na sua circunferência. É uma coisa pequena. A Terra faz parte de um sistema solar que possui 9 planetas e 57 satélites, num total de 68. A grosso modo, em relação a outros astros do sistema solar, a Terra possui um volume, como é interessante, a gente se acha tão grande porque a gente vê o nosso tamanho, o nosso comprimento e a nossa altura, e que a gente pode bem pensar que a Terra tem 49 vezes maior do que a Lua. A gente pode se achar com muita grandeza do nosso tamanho em relação à Lua. Mas ele diz, pela sua visão científica, que a nossa Terra é 1.300.000 vezes menor do que o Sol. Então, se a gente acha que todo este Deus que foi colocado para nós, através desta ideia humana, a gente poderia se achar numa grandeza, numa condição de superioridade. E assim ele coloca que o nosso habitat, Terra, é apenas um grão de areia nesse sistema que nós chamamos universo. E ele coloca que essa nossa condição de terráqueo, que ele nos coloca numa condição de um grão de areia, porque o nosso tamanho só em relação à nossa galáxia, e que quando a gente descobriu que a nossa galáxia, tivemos uma visão de que nós já estávamos tendo uma condição de uma visão de onde nós estávamos como terráqueo, a nossa galáxia é apenas uma das bilhões de galáxias existentes no universo. E aí a gente comparar, para finalizar a nossa fala, porque esse estudo, puxando para o estudo científico, ele expandiria mais informações. Mas chegando aqui às nossas conclusões, nessa visão mesquinha sobre que Deus é esta semelhança deste homem pintado como um senhor, na condição de um terráqueo, ela é muito pequena, na visão de que a Terra é apenas um grão de areia nesse sistema de todo o universo. Mas, como diz a questão respondida pelos Espíritos, Deus é uma inteligência. É uma inteligência. Ele coloca bem claro. Deus é uma inteligência suprema. Uma causa primária de todas as coisas. Aí a gente pode ver que nós somos esta imagem e semelhança, não nesta visão materialista, comparando Deus ao homem, ou o homem comparado a Deus, mas numa visão espiritual. Porque Deus é espírito e o homem em si é um espírito, é uma alma encarnada. Então, comparando esta alma, esta centelha, sim, que ela é uma imagem e semelhança de Deus nesta visão espiritual.
como Deus Espírito, porque nós, sim, conforme as palavras do Divino Mestre Jesus, vós sois deuses. Quando Jesus nos coloca essa condição, que nós somos deuses, ele está colocando nós como a semelhança deste ser divino, desta inteligência suprema, desta causa primária. Porque nós somos uma centelha, nós somos espíritos vindo da criação deste todo-poderoso, nosso Criador. Finalizo aqui as minhas palavras dizendo que a doutrina espírita nos traz com clareza esta visão de Deus, não no sentido religioso, mas num sentido científico e filosófico, para que a gente possa entender o tamanho do que Deus representa em todo o universo. E assim eu agradeço esta oportunidade de estarmos iniciando esta fala neste ano de 2022, agradecendo à espiritualidade amiga, agradecendo à nossa mentora desse trabalho de um atendimento fraterno, vovó Marilu, agradecendo à mentora desta casa, ao mentor desta casa, irmão Felinto e irmã Cláudia, por todo o carinho que tem para conosco, por toda a paciência que tem para conosco. E peço assim à nossa irmã Antônia para nos trazer aqui a nossa encerramento da nossa fala de hoje. Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos elevar, assim, o pensamento ao alto, agradecer a Deus por esta oportunidade de aprender sobre a sua natureza imutável e infinita. Vamos agradecer pelo Espiritismo, né, que tanto tem nos consolado diante de nossas aflições, que possamos, assim, neste momento, silenciar os nossos pensamentos e pensar somente em Deus neste momento. E assim, amado Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Divino Mestre Jesus, agradecemos assim por este dia, por esta hora, por estas palavras. Que elas venham assim fixar em nossos corações a certeza dessa vida futura, deste Cristo Consolador prometido, e que possamos assim, Senhor, honrar com os nossos compromissos, com nossas responsabilidades, diante de toda a programação que nos foi confiada no plano espiritual. Aqui estamos, Senhor, buscando o esclarecimento e o entendimento, cada um na sua caminhada, cada um com seu estado evolutivo. Mas uma coisa nos une, Senhor, é a comunhão em pensamento em Cristo, nosso irmão amado, a quem amou sem distinção e vem nos mostrar o que é a humanidade. E que possamos, assim, nessa sintonia, levar os nossos pensamentos a todos aqueles irmãos em aflição, a todos os irmãos em dores, aquele, Senhor, que falta o básico, que é a fé.
esta fé que faz movimentar tudo o que está à nossa volta, que ela cresça, que ela se fortaleça a cada dia em nossas orações. Que possamos, assim, diante dos fluidos que nos é confiado, abraçar, emanando cura, que possamos falar, emanando paz, que possamos, assim, Senhor Jesus, pedir e obter tudo aquilo que temos merecimento através de nossas boas ações, através, Senhor Jesus, do teu evangelho. Que possamos assim praticar o nosso evangelho no lar, lembrando sempre daqueles que estão necessitados e que se encontram conosco neste momento, os desencarnados. Porque a luz que faz com que eles possam assim também, Senhor Jesus, encontrar a vida, mesmo depois de tê-la perdida diante desta prisão que é o corpo. Então, Senhor Jesus, Tu és o caminho, Tu és a verdade e a vida. Tu és, Senhor Jesus, a certeza do que estamos buscando. Tu és, Senhor Jesus, a causa, porque aqui estamos hoje, a ouvir e a conhecer a Deus. Agradecemos imensamente toda a espiritualidade que nos assiste indistintamente a todo momento. Agradecemos a esta casa espírita por nos acolher na alegria e na dor. Que Deus possa iluminar cada trabalhador, aonde quer que estejam, possam assim iluminar as suas necessidades. Ampara, sim, Senhor Jesus, as nossas crianças de todo o mundo. Ampara também os nossos anciões e dá a cada lado da terra a luz de que necessita. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E assim seja, graças a Deus. E assim a gente finaliza mais uma atividade da primeira parte desta tarde de hoje, que é a nossa palestra. Agradecemos a todos os presentes. E até mais tarde. Um abraço a todos. Ah, o Cleito apareceu aí, já no finalzinho.